Perdeu um. Aquele jogo em Barueri, no início do Campeonato Brasileiro, que foi 2-0 Palmeiras. 2 gols de fora da área até, né? Isso. Piquerez e Emiliano Martins. 4 vitórias do Corinthians e 3 empates. Eu acho que isso aí é um negócio que o palmeirense deveria discutir mais disso, sabe? 8 jogos, você ganha 1 e perde 4. Aí perde uma final estadual, ainda é eliminado da Copa do Brasil com todo esse elenco. É muita derrota para um grande rival que está em baixa, que tem transfer ban, que não tem dinheiro, que troca presidente, está sempre em crise. É curioso isso aí. Apesar das contratações, o momento da comissão técnica do Palmeiras, do trabalho feito, não é dos melhores. O time consegue até ficar lá, bem no campeonato colocado, mas algumas atuações são ruins, muitas vitórias, assim, ele apertadas, muitos pênaltis discutíveis, ontem, de novo, um pênalti para mim muito discutível. Como que o Palmeiras quer ser comparado ao Flamengo, se não consegue nem bater o seu principal rival regional? Pode ter dinheiro, pode ter investimento, pode falar em planejamento, mas na hora que a bola rola, o peso da camisa cobra o preço. O Flamengo enfrenta rivais históricos, nacionais e internacionais, e já provou a sua grandeza inúmeras vezes. Agora, o Palmeiras, mesmo com cofres cheios, tropeça justamente onde não poderia, no clássico que mais importa para a sua torcida. E aí fica claro, querer ser comparado ao Flamengo é fácil. Difícil é sustentar essa comparação dentro de campo. Realmente ter um fôlego no Campeonato Brasileiro para poder pensar depois na outra frente. E vitorioso também nisso tudo saiu o Dorival, né? Porque depois na queda, eu estava vendo hoje, ele tem no confronto direto com o Abel Ferreira, por exemplo, ele perdeu 2, ganhou 5. E o Corinthians, nos últimos 8 jogos, o Corinthians só perdeu 1. Aquele jogo em Barueri, no início do Campeonato Brasileiro, que foi 2-0 Palmeiras. 2 gols de fora da área até, né? Isso. Piquerez e Emiliano Martins. 4 vitórias do Corinthians e 3 empates. Eu acho que isso aí é um negócio que o palmeirense deveria discutir mais disso, sabe? 8 jogos, você ganha 1 e perde 4. Aí perde uma final estadual, ainda é eliminado da Copa do Brasil com todo esse elenco. Isso é esse ano. A maioria desses jogos, esse ano. Sim, sim. Bom, a torcida... 2 do Brasileiro, 2 da Copa do Brasil e do Paulista. Cara, é muita coisa. É muita derrota para um grande rival que está em baixa, que tem transfer ban, que não tem dinheiro, que troca presidente, está sempre em crise. É curioso isso aí. É um negócio curioso que acho que é muito pouco discutido na mídia e não vejo muitas reflexões palmeirenses sobre isso, não. Porque a diferença dos clubes tão grande hoje... que nem a rivalidade explica, né? Assim, extrapola. O que eu questiono não é nem a explicação para isso. Isso é futebol, acontece. Teve um período há uns 3 anos, mais ou menos, que o Fluminense está ganhando do Flamengo direto. Depois parou, aí inverteu. Hoje não tem vencido mais. Mas andou vencendo jogos seguidos. Isso faz parte dos clássicos, a mística do clássico, tudo bem, tem 1000 explicações. Mas acho que o caso é o Palmeiras, como o palmeirense em geral lida com isso. Cara, são 8 jogos, ganha 1, perde 4, perde em casa, perdeu 2 em casa, decisivas. Uma que foi do Campeonato Paulista. O gol do título do Roberto foi no Allianz Parque. E a outra, a derrota agora na Copa do Brasil. Perdeu fora e perdeu em casa. Cara, é um negócio estranho, né? Eu acho que isso mostra que, apesar das contratações, o momento da comissão técnica do Palmeiras, do trabalho feito, não é dos melhores. O time consegue até ficar lá, bem no campeonato colocado, mas algumas atuações são ruins, muitas vitórias, assim, ali apertadas, muitos pênaltis discutíveis, ontem, de novo, um pênalti para mim muito discutível. Na trajetória até tem uma ascensão, né, Mauro? Talvez, né? Tem um avanço do time. O time parece mais competitivo nesse momento. É que a dupla Vitor Roque exato, funcionando agora a dupla ofensiva. Como demorou muito a colocar o Hendrick lá atrás, que ganhou um campeonato brasileiro, ganhou uma força de pressão, claro, mas foi decisivo para o Palmeiras. Posicionar o Estevão. O Estevão também, quer dizer, sabe, as coisas demoram. Eu acho que isso mostra um pouco, talvez seja uma dificuldade, uma resistência para lidar com alguns jogadores que começam a assumir um protagonismo. Porque o protagonista dessa era de vitórias do Palmeiras é o treinador. E às vezes não vai ser mais, vai ser o jogador também. Qual o jogador que é mais lembrado pelos títulos do Palmeiras, mais do que o técnico? Nessa era de títulos de 2020 para cá? Nenhum. Dudu? Não, o Dudu é anterior. Sim. A fase do Dudu é anterior. Quando ele chega, inclusive, o Dudu foi para o Oriente Médio. Aí ele volta, já não é mais o mesmo, depois vai embora. Agora está no Atlético Mineiro, aliás, triste a atuação dele, né, no contra o Cruzeiro, assim, não é nem sombra do que foi. Mas, enfim, eu acho que esse é um ponto que é muito pouco discutido, porque parece que é pecado falar que, momentaneamente, o trabalho não é bom. Não é que o técnico seja ruim, que a comissão técnica não sirva, não é isso. Mas, nesse momento, agora, todas as contratações, presumo eu, feitas com aval, né? Porque estão lá.
Ou será que a presidente vai lá e contrata sem ouvir o treinador? Os jogadores estão caros, né? Futebol não tem... Até porque eu acho que nesse ano de 2025, em que o Palmeiras está completando mais de 12 meses sem ganhar campeonato... Na verdade, a exigência é grande, né, Arnaldo? Porque nessa reta final tudo se desenha para que Palmeiras e Flamengo sejam protagonistas. Não, mas se eles são no mercado, eles vão ser mais cobrados, é óbvio, né? Sim. Então, eu acho que dessa vez o Palmeiras tem um mercado superior ao do Flamengo até. O Abel nunca teve tanto jogador, né? Então, assim, eu acho que as condições que ele tem hoje são melhores do que ele tinha quando chegou ao Palmeiras, mas muito melhores. Então, eu acho que ele vai ser, de fato, a expectativa. Se o Corinthians for a única pedra no sapato dele... Na verdade, mas acabou, de novo, acabou o Palmeiras e o Corinthians. Acabou. Como tem a data FIFA, vai ficar ruminando. Mas não tem mais Palmeiras e Corinthians esse ano. Tem um monte de jogo do Brasileiro e um monte de jogo da Libertadores. Pro Palmeiras duelar com o Flamengo, com o River Plate. Agora é o desafio do Abel. Já foi. O Corinthians, em 2025, foi superior ao Palmeiras. E o técnico que ele substitui é o Vanderlei Luxemburgo. Tem um pouco de crédito, né, na história do Palmeiras, né? O Vanderlei Luxemburgo, então. Ele ganhou títulos importantes. Exato. Mas quando ele ganha o Campeonato Paulista, já vinha mal o Palmeiras. Aí ele sai um pouco depois, o Cebola, auxiliar técnico, fica lá 2, 3 jogos, e aí chega a comissão técnica. Inclusive. Exato, o time melhorou com ele, né? Aí vem a comissão técnica de Portugal. Chega aqui ao Brasil e começa o trabalho. Ou seja, quando ela chega, a comissão técnica comandada pelo Abel Ferreira, o Palmeiras era campeão paulista. Até então, o Palmeiras nunca ficou sem uma taça para exibir. Eu sou o campeão de pelo menos uma taça. Ao perder para o Corinthians esse ano no Campeonato Paulista e desperdiçar a chance de ser tetracampeão, algo inédito, ele não tem troféu. Pela primeira vez, desde antes da chegada dessa comissão técnica, o Palmeiras não é campeão de nada, grandes investimentos. Então é natural que seja cobrado. O crédito fica na história. Não, legal, maravilhoso, vai ser sempre lembrado, mas é sempre preciso mais. Por isso se contrata jogador, gente. Se fosse viver de crédito, então fica com esse time aí mesmo e vamos ficar aqui comemorando as vitórias do passado. É interessante notar aqui, conforme a gente vai estendendo a conversa, a posição, né? Muito palmeirense se sente atacado porque o time vive essa... Acho que tem uma coisa que a gente tem que falar aqui, é que o Palmeiras chegou no patamar de investimento que está hoje, muito também pelo sucesso que o Abel Ferreira conseguiu. Mas tem gente falando que concorda com o Oscar na avaliação que você fez sobre o Abel e tal, mas eu acho que é muito do que o Mauro falou. Já falei isso aqui em outros momentos. A gente não viu o Abel Ferreira viver um momento realmente do que se pode chamar de crise, o que é uma coisa normal na vida de qualquer treinador brasileiro. E a pergunta que não quer calar é: será que sem a ajuda da arbitragem, o Palmeiras estaria mesmo brigando com o Flamengo pelo título brasileiro de 2025? O Flamengo está na disputa pelo que está fazendo dentro de campo. Já o Palmeiras, aí cada um tira a sua conclusão. Então, torcedor, já deixa o like, comenta a sua opinião, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui é a Voz da Nação, todo dia com você.